Isso, Núbia, Claudinha, Pastor Itamar voltou, vou chamá-lo aqui já já. Oi, Estamos pastor. de volta. Vamos lá. Como a conexão está É, complexa hoje, né? verdade, esse horário também é muito congestionado. É, mas vamos lá. Nós estávamos falando, pastor, sobre esse TSD. Então, Exato. muitas vezes as pessoas elas estão tão habituadas a não ter esse tempo com Deus que elas esquecem Uhum, até dos princípios de como ter. A gente tem verdade, três princípios básicos, que é o quê? A leitura bíblica, o tempo de exato. oração e o tempo de Uhum, ouvir Deus. Porque no muito tempo, importante. ou no TSD, às vezes a pessoa ela apenas lê a Bíblia. Ou no Uhum, TSD, às vezes a pessoa ela apenas ela ora. Mas exato. uma das coisas mais importantes no tempo a sós com Deus é nós podermos ouvir Deus, né? Você ter o tempo de Que você forte. fazer a leitura, o tempo da tua oração, mas o teu tempo, principalmente, é de você ouvir qual é a direção de Deus. Porque Verdade, ministro. as pessoas erram muito justamente por não ouvir uma direção, não ser inspirada por uma direção que Deus está colocando na vida delas. Então, quando a gente colocou esse tema nesse TLC que foi passado, que era fatores cruciais para o crescimento de um líder, a gente começou por isso, exatamente por ter esse tempo diário, esse TSD, Uhum, diariamente com qualidade. Um segundo ponto, pastor, que a gente colocou, vou abrir até para o senhor comentar aí, uhum. é aceitar a liderança. Poxa, como isso é Forte. fundamental. Porque, É muito forte. porque dizer que eu aceito a tua liderança é muito evasivo, não é verdade? É, Eu com vou lá certeza. e, não, você é meu líder. Mas o que mostra para que eu possa crescer, o que mostra que eu aceito a minha liderança? São as posturas que eu tenho mediante as situações. Olha, eu Exato. gostaria de fazer isso, mas o pastor Wanders pediu para eu fazer aquilo. Uhum. E a obediência, ela só é medida quando eu faço aquilo que eu não queria fazer. Eu faço Nossa, simplesmente porque você me pediu. Porque quando eu faço aquilo que eu gostaria, eu estou apenas agradando a mim mesmo. Agora, quando eu faço o que o meu verdade. líder pede, aí muda. Então, é um fator crucial para a vida de alguém que quer crescer. Ele saber obedecer e, mais que isso, ele entender que muitas coisas que lhe é pedida, ele vai mostrar que aceitou essa liderança quando ele submete. O que É você verdade. pensa disso aí, pastor? Qual é os fundamentos dentro disso? Pastor, isso é assim, algo tão grandioso, tão rico, o senhor está dizendo, porque às vezes a gente aceita a liderança enquanto ela está nos agradando, né? Às vezes isso acontece, por exemplo, como pastor, a gente às vezes experimenta isso. Enquanto você é aquele pastor permissivo, que está dizendo sim para tudo, pô, meu pastorzão, né? Porque estão vendo a gente como aquele amigão. Mas na hora que Aham. você vai ser pastor, precisa usar a correção, com amor, lógico, mas precisa corrigir, precisa mostrar, não, não é por aqui que a gente vai. As pessoas às vezes já não aceitam o pastoreio da mesma maneira. A gente vê, por exemplo, os discípulos, né? Jesus não tinha só 12, mas teve um dia que ele disse assim: vocês estão me seguindo, não é por causa de nada, não, vocês estão me seguindo só por causa do pão. Uhum. Vocês são interesseiro. Aí teve um grupo que foi embora, porque na verdade não queria a liderança dele. Quem é que queria a liderança dele? Foi aqueles que ele disse assim: e vocês não vão embora também, não? E E eles, o crescimento ele vem como? O crescimento ele vem justamente no confronto. E esse respeito a verdade, essa liderança é quando a nossa fé é confrontada, quando os nossos princípios. É lógico que esse confronto é em amor, né? Mas o com que me certeza. leva para uma outra dimensão de crescimento como líder é quando eu aceito o confronto, porque aquilo que eu aceitar, aquilo que eu receber, aquilo também eu vou poder liberar.
Você sabe, É pastor, que uma verdade. das coisas fundamentais aqui, hoje o nosso treinamento de liderança, tem algumas Uhum. pessoas aqui da nossa igreja local, estou vendo conectadas aqui, um abração a eles aí, mas uma das coisas Prazer. assim que eu me lembro, eu já era pastor titular, e quando eu fui implantar a escola de líderes, antes de eu Uhum. implantar, eu fui em uma igreja próximo à nossa aqui, uns 20 quilômetros. Era uma Certo. igreja com um número de membros bem menor que a gente, Uhum. mas eu fui lá sendo pastor titular e eu fiz a escola de líderes durante 9 meses. Eu tive 2 faltas. Que maravilha. Que exemplo. Que exemplo. Eu cansado, tinha minha igreja. A igreja eu tinha acabado de assumir no Acrescente, mas muitas vezes eu pensava, se hoje eu não fizer, amanhã eu vou querer que os meus discípulos façam e eles também não vão querer. Então, é Verdade. legado. É legado. Verdade. Então, o crescimento ele vem justamente com essa obediência. E não só a liderança, mas a obediência aos princípios também. Aos Né? A princípios. princípios Verdade. próprios em relação a Deus. Verdade. Porque o É, maior exemplo é aquele que você dá a ele com a tua atitude, não é isso, pastor? exatamente. É o que Jesus diz. Jesus, muitas coisas que ele fez, pastor, ele talvez nem precisaria. O exemplo, um primeiro exemplo que eu quero dar é o batismo. Batismo é símbolo de arrependimento de pecado. Jesus não precisava se batizar, ele não tinha pecados. Né? Ele lava os pés dos discípulos. E aí, quando Pedro diz, não, de jeito nenhum, ele diz, não, eu tenho que fazer. Por quê? Eu acho que o que uma das coisas que me impressiona na liderança de Jesus é que ele sempre harmonizou palavras e atitudes. Ele diz para Exatamente. perdoar, ele diz para perdoar quem ofendia, e na cruz ele orou, ele fez essa oração. Então, hoje, nós como líderes, nós precisamos manter os princípios, como o senhor disse, e saber que tem muita gente olhando o nosso exemplo. E, Se e nós nesse momento, e nesse momento de pandemia, pastor, eu acredito que é um momento crucial onde os discípulos eles estão olhando para os líderes. É verdade. Eu acho tremendo quando Jesus ele senta aí, ali do lado do gasofilácio e ele fica olhando as pessoas entregar a oferta. Uhum. Porque é o seguinte, ele estava mostrando para eles, olha, eu estou olhando a atitude, a sua atitude como meu discípulo. E você, Uhum. ao mesmo tempo, quando ele pede para Pedro ir lá e pegar o peixe para pagar o imposto, ele diz, ó, pague, faça, ou seja, ele mostra o que eles deveriam fazer com a atitude e depois ele Exato. olha se eles estão fazendo. E Verdade. nesse período agora, tem muito discípulo que está olhando para os líderes dele e buscando qual é a atitude dele em meio a isso. Se a fé dele Uhum. continua a mesma, Verdade. se ele tem ido no templo não para reunião, uma vez que não dá de se fazer a reunião, mas se ele passa por Uhum. lá, se ele está Verdade. disposto a ser prestativo àqueles que o lideram, Uhum. né? Nós sempre estamos sendo observados pelos nossos discípulos, o tempo todo, e pela nossa liderança também. E um líder que ele quer crescer, ele vai ter que passar por isso, não é verdade? Você sabe que um Maravilha. terceiro ponto aqui, pastor, que a gente colocou, é que um líder que cresce em tempo e fora de tempo, ele cresce no momento da dificuldade ou nesse momento de tribulação, ele cria alternativas. Uma terceira característica Ótimo. dele é alguém que procura andar com pessoas. Olha que tremendo isso. Ele procura andar com pessoas que almejam crescimento. Porque se você olha alguém, você olha o noticiário, você só olha para coisas ruins, negativas. Exato, E exato. não que elas não existam, mas nós andamos por fé. E se você Aleluia. andar com alguém que só olha o pessimismo, como é que você vai crescer? Não, não É, tem como. Não isso, tem como. Eu comentava, pastor, um ditado que minha mãe dizia que parece estar errado. Minha mãe só tinha a quarta série primária, mas parece estar errado o ditado que ela citava, mas ele é muito coerente com o que o senhor está dizendo. Né? Diga com quem tu andas e eu direi aonde você vai chegar. oh, essa frase, ditado antigo e corretíssimo, corretíssimo.
né? Então, assim, nós temos que andar com pessoas que estejam buscando o crescimento. Eu vi alguns comentários que o senhor colocou aqui que eu já estou até com vontade de falar, mas vou esperar o senhor dizer. Não, Porque mas tem pode coisa colocar, muito forte. Por favor, pode citar aí. Que tem coisas muito fortes, né? Eu vi aqui em um ponto que o senhor colocou assim: quando você estiver num lugar, numa roda, que você se sentiu bobo, é ali que você tinha que estar. Eu achei isso Exatamente. tremendo. Quando, Tremendo. quando você olhar para as pessoas e, pô, todo mundo aqui é mais inteligente que eu sou o menor, tenha certeza que você está no lugar certo. Uau! Porque às vezes você olha e fala, pô, mas peraí, às vezes a gente dá tanta, ou a gente acha que sabe tudo, e quando Verdade. você se depara com pessoas com outro nível de conhecimento, a verdade é que nós nos calamos, olhamos à volta, ficamos pensando, poxa, eu sou o bobo nesse lugar. Mas, pelo contrário, é o momento em que Deus nos chamou exatamente para colocar você ali e falar, ó, é para esse nível que eu quero levar você. Meu Deus. É para cá que eu quero te elevar. Você sabe, pastor, que a gente tem aqui dentro do Estado um trabalho muito forte há anos. Hoje quem nos lidera é o pastor Lael. Uhum. Lógico que debaixo do nosso presidente, o pastor Irineu. Certo. Mas é um trabalho chamado Pastoreio de Pastores. E quando eu cheguei nessa equipe, uma equipe muito seletiva, boa parte de conselheiros, tal, muito seleta a equipe, eu lembro que eu via eles falando tal, e foi exatamente quando eu escrevi essa frase aqui, eu lembrei disso. Quando eu cheguei, eu falei, pô, mas esses caras são fera com essa, o que eu estou fazendo aqui? Então, essa frase, ela nasceu do meu coração nesse momento. Quando a gente entende que, poxa, as pessoas ao meu redor são pessoas que almejam crescer, eu estou no lugar certo. Agora, eu me rodeio de pessoas que elas conseguem olhar só coisas negativas, e eu não estou falando de quando você tem que influenciar, eu estou falando de quando você é o influenciador, ou quando você é influenciado. Exato. Porque quando você tem que influenciar, é natural. Você está num nível acima, as pessoas abaixo, você vai ter que influenciá-las. Mas quando você é influenciado, você tem que procurar pessoas que te influenciam, que estão num nível acima. Né? Com certeza. Um ponto aqui, pastor, que eu achei bacana, que é buscar um meio para aprender onde você sinta que as pessoas são inteligentes para você. Você buscar meio, nesse período de pandemia, esse período que as pessoas estão dentro de casa, eu não sei o quanto você tem buscado ou assistido, mas a gente tem muitas oportunidades de assistir, mais do que assistir, de você ouvir boas mensagens, estudos profundos, de palavra mesmo, só que às vezes as pessoas não querem esse crescimento, né? Eu quero crescer, mas eu não busco ele. É verdade. É verdade. Esse momento da pandemia, eu tenho dito sempre, pastor, que como nós vamos nos comportar dentro da quarentena vai determinar se sairemos dela vencedores, melhores ou piores. Porque às vezes a pessoa acha que porque está tendo essa disponibilidade de tempo, ela pode só descansar em berço esplêndido. Não, é hora de nós nos capacitarmos. Né? Eu tenho comparado esses dias, eu tenho falado nas lives, como uma flecha, que ela é puxada para trás, mas para depois acertar um alvo específico. Então, se você deseja tanto crescer como líder, crescer a sua igreja, crescer a célula, crescer o reino de Deus, a gente tem que entender que tudo isso que a gente está falando, o primeiro ponto é o reino. Nós estamos aqui por causa do reino. Nós temos que procurar nesse tempo esse crescimento, ouvir coisas que edificam a nossa fé. Né? O pastor falando aí da gente estar no meio de pessoas que estão no nível acima. Eu fui a Israel o ano passado, e uma das coisas que me constrangeu muito é não falar nada em inglês. Eu ficar dependendo de todo mundo para as coisas. Pastor, eu cansei de comer ovo. Era eggs e eggs. A hora que chega na frente o Mac, né? Porque daí o Mac é o mesmo para todo mundo, né? Aí você falou, oh, maravilha. Então,
eu, eu decidi que ia para uma escola de inglês assim que eu chegasse, e agora parou. Assim que eu comecei o inglês, parou por causa da pandemia. E quando eu cheguei no inglês, todo mundo tinha noção de inglês, todo mundo com 2, 3 cursos superiores, formado em mestrado. Eu disse, meu Deus. Só que quando eu li a frase do senhor aqui, essa frase que o senhor colocou aqui, pastor Itamar, que você tem que estar neste lugar, eu entendi, Deus me levou para o lugar certo. Olha que bacana. Isso falou muito comigo, né? E é isso que os nossos líderes precisam buscar. Buscar conhecimento nesse tempo, para quando voltarem mais capacitados, mais aptos. Nós não podemos voltar do mesmo tamanho que a gente era. Uhum. Pastor, um outro ponto que os líderes que crescem, eu coloquei aqui, é a leitura secular. Lógico que direcionada. Exato. Interessante isso que Jesus, quando a Bíblia diz que ele estava com 12 anos aprendendo no templo, ele estava disposto a aprender com pessoas, ele sendo humanamente, ou como homem aqui, mas ele como filho de Deus, ele sentou com homens que estavam à frente naquele conhecimento geral, naquele momento, humanamente falando. É verdade. E muitas vezes a gente não se atenta a leituras, a conhecimento geral. Eu falo que muitos treinamentos que eu dou, muito treinamento de liderança hoje, que eu dou, são conhecimentos que eu tive quando empresário, cursos que eu fiz, que eu busquei aprender, que hoje eu coloco em prática, junto com o conhecimento bíblico e teológico, que me ajuda a formar liderança. É verdade. Me fortalece para formar liderança. Então, o conhecimento bíblico, o conhecimento secular, ele faz muito bem. Eu preguei semana retrasada e eu usei uma frase muito conhecida de um camarada que conhece muito de Deus, do secular, e ele usa o termo, um teólogo, ele fala sempre que um grande pregador, ele sempre vai ter a Bíblia numa mão e um jornal na outra. Então, assim, você vai ter que ter informações e você vai ter que ter conhecimento teológico. Exato. E como é que você busca informações? A leitura secular. Você ter as suas leituras bíblicas, a palavra é o que nos mantém de pé. Mas a leitura secular, ela é fundamental. É verdade, meu pastor. É verdade. Às vezes as pessoas até acham que não conseguem comunicar o evangelho com alguém porque ela não buscou conhecimento secular que pode agregar no que ela quer falar da palavra, né? Então, assim, um líder, ele não pode parar de crescer. E para ele crescer, ele tem que buscar esse conhecimento. O maior escritor do Novo Testamento era alguém que sentava aos pés de Gamaliel, né? Era alguém que estava aprendendo continuamente de vários assuntos. Se eu ver o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ele fala de tudo. Ele fala de Jogos Olímpicos, ele fala de soldados militares, ele fala de tudo nas suas cartas, porque ele tinha embasamento para pegar as coisas seculares e trazer para a realidade, porque às vezes a gente acha que só com o espiritual a gente vai alcançar as pessoas, mas Jesus ele fazia muito isso, pastor. Jesus ele trazia as coisas do natural para o espiritual, eram as parábolas. Ele trazia as coisas naturais para o espiritual. Você sabe que eu li o livro, lógico que do nosso meio indicado, mas os 8 hábitos. Quando eu li os 8 hábitos, ele me ajudou a formatar um primeiro livro que eu fiz junto com o pastor Jairo Júnior, muito conhecido aqui em Curitiba, amigão nosso aqui, da terceira igreja do pastor Irineu, que foi 12 formas de errar na visão celular. Eu, vendo tudo o que eles passavam, do que um supervisor eficaz fazia, eu resolvi escrever as 12 formas de errar. Por quê? Porque o conhecimento do acerto me ensinou e me mostrou os erros que eu tive numa caminhada. Então, olha a importância de você buscar o conhecimento geral, para que você possa, através do conhecimento que você tem geral, você possa se autocorrigir. Porque a impressão que eu tinha naquele momento é que todo mundo acertava e só eu errava.
Olha Por isso só. que eu coloquei o tema do livro, As 12 Formas de Errar na Visão Celular. E aí eu coloquei várias curiosidades, vários erros que eu cometi dentro desse termo. Aí o pastor Jairo contribuiu, a Bem gente fez junto interessante. isso, mas É por causa do interessante. conhecimento externo, né? O conhecimento que É, veio de fora. aproveitando um pouquinho aí da deixa do livro, depois eu, no privado, quero saber do senhor como é que a gente faz para adquirir. A gente pode, tem dois métodos, né, da gente aprender, com os nossos próprios erros ou com os erros dos outros, né? Então, quer dizer, quando eu aprendo com os erros dos outros, eu estou ganhando tempo, porque eu não estou precisando errar também para aprender. E, às vezes, as pessoas dizem para mim, pastor, que acham livros caros. Às vezes, as pessoas, eu acho um livro caro, dependendo do livro. Eu não acho caro. Se o senhor escrever esse livro, o senhor teve que ter muita experiência. Eu, às vezes, com 30, 40, 50 reais, eu vou evitar muitos erros que você teve que gastar anos para aprender. Né? Exatamente. Você adquire conhecimento, às vezes, muito mais barato, né? Quando eu Exato. coloquei esse livro, eu lembro que eu coloquei até, eu falei, por quem me dera eu tivesse pego algo assim na mão quando eu comecei. Teria evitado um Uhum. monte de erro, né? De ter cometido um monte de erro aí. Pastor, um Verdade. outro ponto que eu coloquei aqui dentro desse treinamento é ouça e veja aquilo que te edifica. Eu acho que isso aqui é fundamental para esse tempo, Importantíssimo. né? Você Verdade. ouvir, você escuta todos, mas você dá ouvido para aquilo que te edifica. Né? Exato, meu pastor. Escutar normal, mas você ouvir aquilo que te edifica. Só cresce espiritualmente alguém se estiver atento ao que ouvimos e vemos. Exato. Boas coisas atraem boas coisas. Olha que Fenomenal. coisa fantástica isso. Fantástico. Boas coisas Porque atraem boas coisas. Isso aqui é muito importante, pastor, porque esses dias que as lives estão em alta, que tá todo mundo. Eu tenho pastores que eu já fui superintendente deles, que hoje não está mais na minha região, que nunca usaram uma transmissão ao vivo nas redes sociais e estão fazendo agora. Né? Então houve um despertamento geral. Mas, por outro lado, com esse advento aí do Instagram, do WhatsApp, também tem muita informação que nós não devemos ouvir, é o que o pastor disse. A Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Muita coisa é para entrar, mas não pode ser dado ouvido. Né? Então é muito importante saber selecionar. Eu vi no ponto anterior que o senhor colocou assim, ó, na leitura secular, linkando uma coisa com a outra, o senhor colocou: peça indicação às pessoas para a sua leitura. Busque livros que os seus mentores estão lendo. Isso é muito importante para que não haja uma divisão. Né? Na verdade, o que é uma divisão? É duas visões ao mesmo tempo. Quando o líder está olhando para um lado e o liderado está olhando para o outro, houve uma divisão. E às vezes essas divisões nascem porque as pessoas estão ouvindo coisas que não eram para ouvir. Então nós devemos ouvir, é fundamental essa palavra, aquilo que te edifica. Aquilo que te edifica é fenomenal, porque coisas boas vão atrair coisas boas. Você sabe, pastor, que a gente tem o hábito aqui, a gente todo ano a gente estuda o mesmo livro. Então, esse Legal. mesmo livro que a gente estuda, eu trabalho com eles dentro do meu GD pastoral, tanto na região, como eu trabalho o mesmo livro também dentro da igreja local. Então, eu trabalho com os meus pastores de rede, eles trabalham com os coordenadores, que trabalham com os supervisores, o mesmo livro. Para a gente ter uma mesma leitura, para a gente ter uma Exato. mesma caminhada, ou seja, participar da mesma indicação, de cima a baixo. Todo Ótimo. mundo fazendo uma mesma leitura, lendo uma mesma coisa, caminhando numa mesma direção. E interessante que isso te ajuda numa supervisão. Por quê? Porque às vezes eu Verdade. passo para eles um dia antes do meu GD, eu mando uma mensagem: ó, amanhã nós vamos estudar da página 55 a 78. Aquele que estava deixando o livro de lado, ele sai se matando para ler, por quê? Porque ele não quer ficar fora do assunto.
Verdade. Então, naturalmente, ele está lá, ele está conectado. Né? Então, a gente faz uma mesma leitura e caminha juntos também. Pastor, um outro ponto que eu entendo que é pertinente para esse momento, por quê? Porque a liderança, eles são mais que importantes, os líderes de célula, nesse momento que nós estamos vivendo, eles são peças fundamentais. Talvez eles não notaram ainda, porque as células estão se multiplicando naturalmente. Com a questão das células familiares, pessoas que nunca pensaram em liderar uma célula estão liderando. Meu Deus. Estão liderando na sua casa. Alguém, não, eu não tenho condição, eu não tenho qual. As células se multiplicaram, pastor. Naturalmente. Naturalmente. Então, você sabe que Deus, ele já permitiu em alguns outros momentos situações complicadas para os cristãos, para que a igreja pudesse crescer. Você pega na China, você vai pegar em Cuba, Fidel Castro foi fundamental para o crescimento da igreja, porque ele proibiu a aglomeração. O que aconteceu? No máximo 50 pessoas. As igrejas foram para casa. No máximo 30 pessoas. As células tiveram que se multiplicar. No máximo 15 pessoas. E a multiplicação ela aconteceu naturalmente. Eu tenho certeza que nesse momento de tragédia mundial, Deus sempre, Oséias, né, que o Senhor permite a ferida, mas Ele as cura. Aleluia. Eu tenho certeza que esse é um momento que Deus, sim, tem permitido, mas que é um momento de crescimento da igreja avançar, dos líderes crescerem juntos. Quando a gente fala de edificação ou de um líder que cresce, uma outra característica dele, pastor, eu acredito que daqui um pouquinho vai travar o Instagram aí, né? Tá. Como nós recomeçamos, eu acho que a gente ainda tem uns 20 minutos. Então, vamos lá. Mas um outro ponto, um líder que cresce, ele precisa, ou ele deve estar, né, esteja sempre participando de treinamento, de conferência, de momentos como esse aqui, ó, participando de um tempo desse. Alguém que quer crescer, ele para aquilo que ele está vendo para ele investir no crescimento dele. Não existe conquista sem crescimento, sem aprendizado. Então, à medida que esse líder ele se dispõe a conferências, ele se dispõe a estar conectado num treinamento de liderança, ele se dispõe a estar ouvindo alguém para que ele possa crescer, esse líder, com certeza, ele vai responder muito melhor do que os outros. É verdade. É verdade. Como você tem percebido esses líderes que se entregam a treinamento, como você tem percebido o destaque deles aí, pastor, na tua caminhada aí dentro da visão? Pastor, aqui nós temos um ditado entre nós: quem participa cresce, quem não participa perece. Né? A gente é fundamental para o líder ele investir no crescimento dele, porque nós estamos vivendo em um mundo, e isso até tem a ver com um ponto escatológico, mas é outro assunto, que nós nunca tivemos tanta tecnologia e informação como nos dias de hoje. O que era ontem, hoje, às vezes, já não é mais. Né? Então, o líder que não se atualiza, um líder que não participa de um seminário... Pastor, é o que eu falo para os meus líderes aqui, é o seguinte: você já pensou se uma pessoa tivesse que fazer uma cirurgia na cabeça e ela chegasse no hospital, já estava com a cabeça rapada, pronta para tomar anestesia, e alguém chegasse para ela e dissesse assim: olha, você vai fazer a cirurgia na cabeça, quem vai fazer a sua cirurgia é esse médico aqui. Ele tem 50 anos de profissão, mas desde que ele formou, nunca mais ele estudou medicina. Você ficaria seguro para que esse cara te operasse? 50 anos... Eu voltava correndo. Não, já pegava uma peruca, punha na cabeça e ia embora. Abrir mão, deixa Deus tratar. Tá entendendo? Por quê? Você não... Às vezes, nós como líderes na igreja, na célula, médicos têm que se atualizar, advogados estão estudando novas leis todo dia. Nós temos advogados aqui, advogado na igreja, que está estudando leis para saber o que fazer nesse momento da pandemia em relação à igreja. Todo dia as pessoas têm que se atualizar. Por que às vezes pastores e líderes
acham que não precisam disso. E nós temos, dentro da nossa Igreja do Evangelho Quadrangular, seminários extraordinários, líderes extraordinários. Pastor, está aqui hoje com o senhor, estive com Samuel Vilon, né? Nós vamos estar com o Anderson Prado, lá de Minas Gerais, com o pastor Luiz, com o apóstolo André Ricardo, falando de célula aliançada. É um investimento de tempo que nos traz crescimento. Por exemplo, eu ouvi do nosso coordenador nacional de célula, que foi para uma igreja menor do que a sua, sentar para fazer escola de líderes. Isso é um Durante exemplo 9 tremendo. meses. Isso é um exemplo tremendo. Tremendo. Pastor, uma das coisas que a gente pontua aqui dentro dessa questão de participar de treinamentos, a reciclagem, ela viva a alma de qualquer pessoa. A gente tem um evento na igreja local que a gente chama de Reaviva. A gente faz anualmente, né? No início do ano, ali, fevereiro, Reaviva. Como nós nos motivamos a nós mesmos? Raramente a gente traz alguém de fora. Legal. Nós nos automotivamos em estar juntos, falando da visão, ouvindo a palavra sobre a visão celular. O simples fato da reciclagem, de estar junto, de reciclar, isso aviva a alma. E isso maravilha. Traz um avivamento, uma energia de novo para lutar, para compartilhar, para gerar fruto para Deus, para o reino, né? Veja, ouvir outras pessoas traz novo ânimo e entusiasmo. Você já percebeu que às vezes você está meio desanimado ali? E aí você ouve alguém que, poxa, a pessoa vem e coloca você para o alto, vem, te anima e joga você para cima. Eu sou empolgado por natureza. Eu vou falar, eu falo empolgado, eu vivo empolgação. Então, assim, eu me motivo muito de ver pessoas. Às vezes o camarada ele tem 2, 3, 5 células. E para ele, eu digo isso muito na igreja local. Às vezes ele olha e fala, poxa, na minha célula eu tenho só 2 pessoas. E às vezes esse líder ele não entende que essas 2 pessoas talvez nunca seriam ganhos por mim. Olha só. Eles são ganhos e foram ganhos apenas porque ele está lá. Ele está olhando para 2 discípulos e ele não está percebendo a grandeza do que Deus chamou ele para fazer. É verdade. Ele era a peça fundamental para gerar aqueles 2 discípulos para Deus. Talvez eu não conseguiria, você não conseguiria. E às vezes a pessoa olha para ela como líder e fala, poxa, olha, o meu líder agora nesse período ele se desviou, o outro se afastou. Olha, eu já tinha 3 ou 4. Deixa eu falar, vocês que estão nos assistindo aqui. Deixa eu falar de coração para você. Não tenha dúvida que você vai sair disso muito mais forte do que você entrou. Você vai gerar mais filhos do que você já tinha gerado. Aqueles que se dispersarem, além de Deus te dar habilidade para trazer eles à união novamente, Deus ainda vai te dar estratégias para buscar outros. Amém. Não tenha dúvida. Tenha dúvida disso aí. Deus sabe exatamente como nos usar. Ele sabe. É verdade. Só que às vezes, pastor Wander, você pode ver, às vezes as pessoas elas ficam olhando para alguém, ou para ela se é pequeno. Poxa, eu só tinha um, ele se desviou, eu só tinha. Pastor, eu gosto de compartilhar isso sempre. Eu fiquei, pastor, 6 meses dentro de uma igreja que eu não consegui ter a visita nem sequer de um bêbado. Pois nem era de frente pro bar, custava o bêbado sair, entrar na igreja, não conseguia, rapaz. Primeira vez que eu consegui colocar gente dentro daquela igreja, depois de 6 meses, eu peguei e dei chocolate no final de ano para todas as crianças da rua. Foi a primeira vez que eu consegui colocar gente dentro daquela igreja. E hoje é uma igreja que está lá fundamentada, dirigida por uma pastora nossa aqui na região, pastora Edilê. Pastora Edilê faz um trabalho com mulheres lá fantástico, uma mulher de Deus. E aí você fica olhando, poxa, não, eu vou parar porque eu estou há 6 meses e não tem ninguém.
Peraí, Deus te deu espírito de ousadia, de coragem, Aleluia. de avivamento. Amém. Não para. Mesmo que os discípulos teus nesse período estejam caindo, o outro esteja mais para lá do que para cá, não para. Você tem a chave que vai abrir porta do Amém. reino de Deus para muita gente. É verdade, meu pastor, é verdade. O senhor já pensou se Jesus desistisse da cruz porque Judas traiu, Pedro negou e o resto fugiu? Poxa, tem tantos anos com esses caras e na hora H eles me abandonam e na hora H eles fazem isso comigo, né? Mas Jesus sabia o que ele tinha plantado no coração daqueles homens. E mesmo essas pessoas que talvez saíram da célula, que deixaram as células, que deixaram a rede, que estão desanimados, pastor, eu creio que aquilo que foi feito em Deus, por Deus e para Deus, não vai se perder, não. Nós vamos conseguir isso de volta, em nome de Jesus. Então, é muito importante que esse líder, ele se recicle, ele se motive. A Bíblia tem um livro chamado Deuteronômio. Repetição. Vamos repetir porque vai dar certo. Vamos repetir porque nós vamos chegar lá. Né? Eu acho interessante que o treinamento de liderança, muita gente dizia assim, não sei como é na igreja de vocês aí, poxa, mas repete bastante os pontos, tal. E agora, nesse período, quanta gente sente falta das repetições do livro de Deuteronômio, o livro das repetições. É verdade. Como é importante o repetir, os fundamentos. E interessante, pastor, quando a Bíblia diz assim que o próprio Deus, né, o meu povo perece. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. A gente às vezes fica pensando que é o diabo que faz a gente perecer. Esse aí já está derrotado, Deus nos deu poder sobre ele. A gente pensa que é o mundo que faz a gente perecer, mas Jesus diz que no mundo nós teremos aflições, mas temos bom ânimo. O que nos falta perecer é a falta de conhecimento. Amém. Pastor, fechando aqui o último ponto, dentro do teu horário aí, do que você nos propôs. Certo, meu amigo. O 7º ponto aí, dentro de um líder que cresce, é mantenha a constância ou a consistência. Pastor, ninguém consegue resultado se ele não for persistente. É verdade. Se o camarada aí, ele quer crescer, ele quer desenvolver, ele tem que ser constante. Não pode ter altos e baixos. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos ser morno, ou quente, ou frio. Verdade. É consistente. Né? É aquele camarada que ele está ali sempre. Ele tem a mesma postura, a mesma direção. Líderes inconstantes, eles, além de não crescer, a chance deles se desviar é enorme. A pessoa inconstante, eu sempre digo que no reino de Deus, pastor, ou eu avanço ou eu regrido. Ninguém vai ficar no mesmo lugar. Não tem como. Ou eu vou avançar, vou aprender mais coisas, vou fazer mais coisas, vou gerar mais coisas, ou eu vou acabar regredindo. Por quê? Porque eu vou ver uma geração vindo, passando por cima de mim, fazendo muita coisa boa, crescendo. Amanhã, aquele irmãozinho que ninguém olhava ele, o Davi do pasto, ele cresceu, ele multiplicou, ele se tornou um homem de Deus, uma mulher de Deus, e às vezes eu estou aqui parado e às vezes acabo até regredindo. Por quê? Porque eu achei que no mesmo lugar eu poderia ficar, e não tem no reino de Deus como ficar no mesmo lugar. Eu tenho que ser constante e continuar avançando. Talvez eu não consiga andar 10 milhas no dia, mas eu consigo andar 1 milha. Então, vou andar ela, mas parado eu não vou ficar. Cada parada nos leva de volta sempre ao final da fila, né, pastor? Meu Jesus. Cada vez que alguém para, você já percebeu isso? Não pode parar. A gente, eu costumo dizer, não sei se é a frase até do Martin Luther King, não sei se é dele, né? Se der para voar, voe. Se não der, corre. Se não der para correr, vai andando, rasteja, mas não pare de jeito nenhum. Não pare. Jesus estava com a cruz nas costas, mas andando, chicotada, mas andando, subindo o Gólgota, mas andando. Nós temos que ser, pastores, finalizadores. Nós temos pessoas que chegam lá e dizem, está consumado.
né? Nós temos que ir até o final. Então, líderes inconstantes, eles não crescem, vão ficar para trás, porque a gente, como a gente estava falando aqui, da importância de buscar o conhecimento, porque sem ele nós vamos perecer, né? E eu achei assim, tremenda essa frase, pastor. Cada parada, cada vez que a gente para, a gente volta para o final da fila. A gente olha isso muito na visão celular, pastor. Você pode ver dentro da visão pessoas que estão ali e estão trabalhando, e estão ali uma cela. Você sabe que hoje as pessoas olham e diz, olha, tal pastor lá, cento e poucas celas, 200 celas. As pessoas não olham que eu fiquei, pastor, 3 anos com 9 células. 3 anos. 3 anos com 9 células? 3 anos com 9 células. 3 anos com 9 células. Parabéns pela perseverança, pastor. Exemplo. Entende? Exemplo. Então, às vezes o camarada está com a célula e ele quer, não, eu tenho que multiplicar. Talvez o tempo de Deus vai exigir que esse líder, ele fique 3 anos com a célula. Que fantástico. É lógico que bom a gente ouvir isso. Muito bom. É lógico que eu quero que ela multiplique. Lógico que você quer que multiplique, que o líder da célula quer que multiplique. Mas não, o nosso tempo não é o de Deus. Talvez ela não vai conseguir. Mas só o fato dessa célula permanecer 3 anos aberta, pastor, ali mostra que tem alguém constante, perseverante, que está disposto a pagar o preço necessário para que aquela célula cresça, multiplique e se desenvolva. Então, isso é tremendo. É verdade. O apóstolo Paulo diz que a gente tem que ser sempre constante e abundante na obra do Senhor. Eu lembro, a gente falando dessa constância, pastor, de um maratonista. Ele não pode parar de correr nem um minuto. Esses dias teve uma maratona que o primeiro colocado achou que estava ganhando e diminuiu o ritmo. E o segundo passou na frente dele. E ele perdeu por centímetros. Nós temos que continuar correndo. Aí o líder pode dizer, pastor, mas quando eu continuo, eu me canso. E aí na maratona, eu observo que no meio do caminho, sempre tem aquelas pessoas com garrafa de água, ou um copinho de água. E o maratonista, ele abre aquela água correndo, ele bebe um pouco, ele joga água na cabeça e ele se refresca. Eu quero declarar para os nossos líderes, em nome de Jesus, se você está 1 ano, 2, 3 com a sua célula, não pare, porque o Espírito Santo vai refrigerar você para você chegar no final e alcançar o fruto da sua corrida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você sabe que quando eu estou forte, eu uso muito isso para a minha vida pessoal. Quando eu estou forte, eu corro. Quando eu me sinto fraco, eu apenas faço, mas eu nunca paro de fazer. Maravilha. Escreve essa frase aí, irmãos. Escreve isso aí. Quando eu estou forte, eu corro. Mas quando eu estou fraco, eu apenas simplesmente ando. Apenas faço. Eu nunca paro de fazer. Fraco, maravilha. Eu não vou parar de fazer. Então vamos em frente, porque Deus está conosco, e eu tenho certeza que esse é um tempo que esse tempo, pastor, Deus vai estar liberando uma unção de liderança dentro desse país. Amém. Nas igrejas, nas celas, porque tem muita gente que nunca pensou que iria liderar e está liderando. Deus vai levantar nesse período novos líderes, vai levantar nesse período novos pastores. Deus vai levantar nesse período novas redes nas igrejas. Multiplicação, eu tenho certeza disso. Em nome de Jesus. Meu pastorzão, te devolvo a palavra. Meu amigo, eu quero permitir nós compartilhar e falar um monte aí. Maravilha. Te devolvo a palavra. Eu só vou fazer um resumo então aqui, pessoal, de tanta coisa boa que nós aprendemos. E quem quiser, vamos dizer assim, um resumo de tudo isso, me pede se o pastor me permite liberar para eles, pastor. Poxa, quem quiser a nossa pauta que o senhor enviou, que tudo isso aqui foi o pastor que nos enviou. Então, os fatores cruciais para o crescimento de um líder: TSD, aceitar liderança, andar com pessoas que almejam crescimento, leitura secular e direcionada, ouça e veja o que edifica, seja sempre participante de treinamentos e conferências, mantenha constância. Para cada um destes pontos tem os subtópicos e nós vamos compartilhar isso com vocês aqui, tá bom? E nós tem algumas pessoas que estão junto com a gente, nós estamos até num grupo de WhatsApp,
só para essa semana, e a gente está compartilhando esse tipo de coisa, e eu vou compartilhar com todo mundo isso aqui, material rico para você treinar a sua liderança. Pastor, antes da gente encerrar, no final eu quero pedir o senhor para orar. A nossa igreja aqui no Piauí amanhã está fazendo aniversário, a Igreja Quadrangular Piauiense está aniversariando amanhã. E eu quero pedir se alguém tem alguma pergunta. Tem alguém que quer colocar alguma pergunta aí? Eu acho que nós temos uns 10 minutos no máximo. Se alguém quiser colocar alguma pergunta, talvez a gente possa, juntos, aprender com essa pergunta, ter alguma ideia, alguma sugestão. Quero participar do grupo, pastor. Tá. Então eu vou colocar aqui o meu Instagram. O meu Instagram não, desculpa. O meu WhatsApp. Você manda um zap para mim. 99997-3437. Tá aí meu WhatsApp. Você manda um WhatsApp que eu te ponho no grupo. O grupo é só para essa semana do treinamento do líder. Depois a gente acaba com ele, só para compartilhar o que a gente está aprendendo. E outra coisa, meu pastor, todas essas ministrações, como a do senhor agora, nós estamos salvando e colocando no YouTube. Tá? Aí eu vou colocar lá e compartilhar com o senhor, que depois as pessoas também podem assistir. Nem todo mundo está entrando aí, o pastor Gonçalves Filho também, pastor Luiz, que está tendo com a gente essa semana. Vamos lá, se alguém tiver alguma pergunta, faça agora, porque já já nós vamos estar orando. Aproveitando ainda para lembrar que amanhã nós estamos de volta, 8 da noite, com a semana do treinamento do líder, que vai encerrar no domingo, em nome de Jesus. Pastor Luiz, está dando um oi aí para o meu pastor auxiliar Marcelo. Um abraço, meu amigo. Parece que não tem pergunta. Não tendo, nós vamos orar e agradecer a Deus. Pastor Gonçalves Filho, Deus abençoe, meu amigo. Quero agradecer de coração os membros da 59, que eu sei que tem bastante aqui, né? Eles mandando, elogiando o pastor, falando do trabalho do pastor Itamar. Quero agradecer os membros aqui da Quadrangular do Alto, em Parnaíba, meus líderes. Deus abençoe cada um. Quero agradecer as pessoas de outro estado. Tem gente de Goiás, tem gente de São Paulo, tem gente de Minas Gerais, do Piauí, em todos os cantos. Deus os abençoe de verdade. Muito obrigado por participar conosco. E mais uma vez, pastor Itamar, Deus abençoe. Deus abençoe o senhor nessa nova empreitada de coordenação nacional das células, né? Deus abençoe sua vida, sua família, sua igreja, seu ministério. Já tem líder perguntando quando que o senhor vai vir visitar a gente aqui em Parnaíba. Acabou de ter... Vamos lá, vamos lá. Deus abençoe a sua disponibilidade, o seu coração voluntário em compartilhar, em nos ajudar. Deus abençoe de verdade e que esses frutos sejam colhidos em cada área da sua vida. Quero pedir ao senhor que ore por nós, por essa semana, pela Igreja Quadrangular do Piauí, em nome de Jesus. Obrigado, querido. Amém. Vamos orar. Amém. Senhor, meu Deus, eu quero Sim, entrar na tua presença nesse momento. Sim, eu quero te agradecer por cada um dos teus filhos que estão nos acompanhando. Eu quero abençoar cada pessoa, meu Deus, de cada cidade ou estado que esteve neste tempo, nesta live, meu Deus. Aleluia. Junto conosco, dividindo esse momento na tua presença. Deus, eu quero abençoá-los. Eu quero cada membro dessas igrejas quadrangulares, meu Deus, desse estado. Eu quero abençoar a liderança desse estado. Aleluia. Eu quero pedir que esta igreja local, meu Deus, que está completando mais um ano da sua existência, amém, que o Senhor venha superabundar em graça, em crescimento, em unção, em sabedoria, Pai. Aleluia. E que as tuas mãos alcance toda esta geração através do teu servo, que tem colocado o seu coração nesse propósito. Aleluia. Pai, eu quero abençoá-los e pedir o teu favor inesgotável sobre eles, Pai. Assim no nome de Jesus. Amém Jesus. E amém, Jesus. Amém, amém. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe, viu? Que Deus possa estar fortalecendo, dando estratégia, sabedoria e que a 59 e a região cresça cada dia mais. Obrigado de coração. Deus abençoe, amém. Querido.
Abração, fica com Obrigado. Deus. Até mais. Tchau, tchau, gente. Amém. Tchau, até mais. Tchau, pessoal. Obrigado. Amanhã eu estou disponibilizando na íntegra esse vídeo no YouTube. Vou estar mandando endereço. Deus abençoe a todos. Até mais.